Olá, seja muito bem-vindo. Você conectado em flashscore.com.br ou através do nosso YouTube. Seja muito bem-vindo. Deixa seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se é novo, está navegando pela primeira vez. Aqui é a sua casa, você vai ler o jogo como ninguém. O destaque é Atlético Mineiro e Palmeiras. Será que o Galo vai tirar pontos do Palmeiras como fez na semana passada com o Flamengo? Vamos debater tudo isso e muito mais agora, mas antes eu convido você a baixar o nosso aplicativo Flash Score. Aparece sempre no cantinho da tela para você escanear esse QR Code. É de graça. Leia o jogo como ninguém lê. Os seus amigos não leem, porque eles não têm o app. Basta você, indique para eles também. Eduardo Gerac, será que o Galo vai tirar pontos do Palmeiras? Porque se na rodada do meio de semana passado antes, na verdade, a rodada passada, né? Porque ela começou na terça, né? Os dois depois embarcaram para Lima, né? Palmeiras e Flamengo. Mas se o Flamengo tivesse vencido o Atlético Mineiro, a gente hoje estaria falando: olha, é festa do título no Maracanã, o Palmeiras cumpre tabela, mesmo com a derrota do Palmeiras, o Flamengo empatou com o Galo, o sonho segue vivo. Dá para sonhar com mais ou menos 3% de chance de ser campeão, que essa é a estatística para o Palmeiras. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você e para todo mundo que nos acompanha mais esse pré-jogo aqui da Flash Score. Bom, primeiro eu vou começar pelo Galo, né? O Galo precisa tirar pontos do Palmeiras, porque, olha, pelas minhas contas aqui, fazendo uma projeção aí desses dois últimos jogos, o Galo que tem o Palmeiras e depois tem o Vasco em casa, né? Agora, olhando também os outros times que estão ali junto com o Galo na tabela, lembrando que o Galo está com 45 pontos ganhos na 13ª colocação. O Galo hoje é o último classificado para a Sul-Americana, né? Ou seja, ele precisa tirar pontos não só para ter uma competição internacional para chamar de sua o ano que vem, né? O que, se não conseguir, será realmente muito decepcionante, né? O Galo que tem um investimento que não é baixo, não, né? No seu futebol. Agora, tem uma outra coisa também, Fábio. Times com 45 pontos, no caso aí, principalmente, né, o Galo, o Ceará tem 43, né? Mas esses times aí não estão livres totalmente do rebaixamento. É claro que é difícil, é complicado. O Ceará, por exemplo, tem duas rodadas bastante complicadas, né? Vai pegar o Flamengo e vai pegar também o Palmeiras. Agora, o Galo não dá para dizer que está 100% fora, não, da zona do rebaixamento, do risco, né? De ser rebaixado. Então, precisa vencer realmente, ou melhor, tirar pontos do Palmeiras que seja, para aí sim ficar absolutamente tranquilo, né? Nessa rodada final. Agora, do lado do Verdão, o que mais me chama a atenção, na verdade, são duas coisas, né? Primeiro, o Palmeiras ter jogado a toalha muito antes do necessário, né? Vamos lembrar que o Palmeiras, a semana passada, perdeu para o Grêmio lá em Porto Alegre, já jogando com um time bastante mexido, né? E agora, claro, tem que ganhar os seus dois jogos, né? Independentemente do que vai acontecer com o Flamengo. Enquanto tiver, sei lá, 0,1% de chances matemáticas, né? Matematicamente, o Palmeiras ainda tem chance de ser campeão, eu acho que o time precisa brigar até o fim, né, Fábio? Brigar até o fim, que não fez na Libertadores. Eu, particularmente, acompanhando a nossa transmissão aqui, que foi um espetáculo na Flash Score, eu vi um time do Palmeiras bem covarde, Edu. E em dois momentos eu cito, não só a escalação com 3 zagueiros, porque acho que a escalação com 3 zagueiros tentou espelhar o Flamengo com 3 atacantes para tentar neutralizar, criar um fato novo e tal, mas a postura dentro de campo. O Palmeiras abdicou de atacar. E aí me veio à cabeça aquela coletiva do Rogério Ceni que ele falou: não, é muita bola longa, o Palmeiras é muita bola longa, é chutão para frente. E é verdade, abusou disso. E um outro momento em que me chamou a atenção negativamente foi quando a opção do técnico Abel Ferreira Abel. tirou a Alan para botar o Facundo. Trocou 6 por meia dúzia, ele estava perdendo o jogo. Ali era a hora dele ser audacioso e abrir mão de um terceiro zagueiro. Eu concordo plenamente. O que mais me chamou a atenção nessa estratégia do Abel na final da Libertadores foi exatamente isso. Ele estava muito mais preocupado em se defender do que realmente em agredir o adversário, no caso o Flamengo, né? E o Palmeiras, vamos lembrar, né, Fábio, nos últimos jogos, né, nas últimas rodadas, inclusive também do Campeonato Brasileiro, tem sido realmente um time muito sem criatividade, né?
Porque o Palmeiras realmente tem muita jogada de cruzamento, né? Porque o time muitas vezes abusa ali dos corredores, abusa no bom sentido nesse caso, abusa dos corredores, né? Tanto esquerdo quanto direito. E o Palmeiras também tem um jogo com um pouco mais de transição, né? É um time que busca demais a jogada vertical e aí que o Vitor Roque deita e rola, né? Como isso não tem acontecido, por quê? O Palmeiras também, e o Abel tem essa característica, o Palmeiras joga muito no erro do adversário, né? Então, quando o adversário não erra, ou quando o adversário marca bem o Palmeiras tem um pouco mais de dificuldade aí de realmente conseguir vencer as suas partidas. Um exemplo recente, a gente tem até números aí para ilustrar isso, né? Para mostrar isso. Um exemplo recente, por exemplo, é o jogo do Palmeiras contra a equipe do Fluminense, né? O Fluminense veio para São Paulo, o Zubeldia fez um sistema defensivo que protegeu demais a área do Fluminense, o Palmeiras não conseguiu penetrar na área adversária, e aí o Palmeiras foi muito bem neutralizado pelo Fluminense. Porque o Palmeiras é diferente do Flamengo, né? O Flamengo tem um estilo, até por causa das características técnicas dos seus jogadores, que gira mais o jogo, né? Gira mais a bola. O Palmeiras não, o Palmeiras é muito vertical. E aí também faltou no elenco, né? Por exemplo, o Andreas Pereira poderia ser esse homem, o Veiga poderia ser esse homem, mas individualmente esses jogadores também não estão no melhor do seu nível técnico, né? Então, isso que acabou pesando, não só na Libertadores, como também no Campeonato Brasileiro. E o Abel Ferreira, aí no caso, não conseguiu mudar, não conseguiu reverter essa tendência de baixa aí do time do Palmeiras nas últimas rodadas, né? E aí a coisa acabou complicando bastante. Lembrando que o Palmeiras não vence, né? Contando esse jogo da Libertadores, há 6 jogos, né? São 4 derrotas e 2 empates. Ou seja, realmente o Palmeiras deixou o brasileiro escorrer pelos dedos, né? E na Libertadores a mesma coisa. Ele foi menos ofensivo do que deveria ter sido, né, Fábio? Mas o menos ofensivo, Edu, Lembrando colocou que a gente. Uma o coisa que eu time lembrei nas agora. cordas, né? Eu lembrei uma coisa interessante agora que a gente citou, inclusive, na nossa transmissão. Sim. É a primeira final da Libertadores que um dos dois times não acerta nenhuma finalização no alvo. No caso, esse time foi o Palmeiras. E, aliás, a bola que teve o Vitor Roque, ele acabou desperdiçando, né? Exatamente, Mas, enfim, esse é um outro jogo. Esse é um outro jogo, e é um jogo que o Palmeiras precisa manter o sonho vivo. Mesmo que, e aí olhando a tabela, Edu, se não der para título brasileiro, né, acontecer, o Flamengo venceu, o Palmeiras venceu, a diferença mantém, só resta um jogo, esquece. Né? O Palmeiras tem que vencer e torcer por um empate, pelo menos, do Flamengo. O melhor dos cenários seria a derrota. Só que tem um outro probleminha. Imagina se o Palmeiras não vence o Atlético Mineiro, Cruzeiro bate o Botafogo. Exato. E aí ele perde a segunda posição que estava nas mãos o tempo todo, era líder, vice-líder, nem se falava em terceiro lugar. Exato. Eu acho que o Caldeirão ferve um pouquinho mais para cima do Abel, hein? E tem até uma perda financeira aí nisso, né? Também, na premiação. Do Campeonato Brasileiro Sim. tem uma premiação diferente. Não, sem dúvida, né? O Palmeiras, claro, vai encerrar o ano de forma frustrante, né? Vamos dizer assim. Por quê? Se a gente for lembrar, o investimento do Palmeiras realmente é grande. É claro, o Palmeiras tem feito um bom trabalho fora das 4 linhas, né? É um time que está sempre brigando, o ano que vem vai continuar brigando, tudo bem. Sim. Mas é claro que o torcedor espera títulos, né? E se a gente for analisar o ano passado e esse ano, o Palmeiras tem apenas um título, que é o título do Campeonato Paulista do ano passado. Lembrando que esse ano ele não só perdeu o Paulista, como perdeu o Paulista para o Corinthians, o seu grande rival. Ou seja, isso tem um peso ainda adicional. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil também pelo Corinthians, o seu grande rival, e não conseguiu o Campeonato Brasileiro, claro que brigou até o fim, e não conseguiu também a Libertadores, né? Então, assim, tem que passar por um ajuste de rota, claro. Tem que ver se realmente o elenco tem jogadores com as características ali que precisa ter, né? E o Abel, vamos lembrar que o Abel sempre teve tudo na mão, né? Em termos de investimento, os jogadores que ele tem são os jogadores que ele pediu,
Isso está tudo muito claro e muito transparente, né? Até porque a Leila Pereira é realmente uma dirigente que fala, né, com a torcida, que fala com a imprensa, e ela não é muito de fugir da raia, não. Então, assim, isso tudo está posto para o Palmeiras. Agora, é claro, o Palmeiras continua brigando, vai continuar brigando, mas precisa conquistar, né? Não adianta só ficar brigando todo ano, né? E aí o torcedor, ele não aceita apenas a participação, não, o Palmeiras está lá, ele tá lutando, não, ele tem que brigar pelo título. E assim, venhamos e convenhamos, nos últimos 5 anos, se a gente fizer um recorte, é Palmeiras e Flamengo o tempo todo, eventualmente pintam Botafogo, pintam Fluminense na Libertadores, mas é uma eventualidade, Edu. Claro, tanto que tem uma estatística interessante, né? Por exemplo, tudo bem, até por causa da bagunça do nosso calendário, não dá para levar isso tão a sério. Mas, por exemplo, o Abel Ferreira e o Felipe Luiz são os treinadores que conseguiram mais rapidamente os principais títulos em jogo no futebol brasileiro e sul-americano, né? Ou seja, isso só mostra como Palmeiras e Flamengo, claro, são os grandes protagonistas, né? Porque os outros foram lá nos anos 90, início dos anos 2000, aí muitos demoraram vários anos, né, para conquistar principalmente Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O que não o Abel conseguiu isso de forma muito rápida, né? E o Felipe Luiz agora de uma forma ainda mais rápida ainda. Mas é claro, isso tem a ver também um pouco com o nosso calendário, né? Tem cada vez mais jogo, cada vez mais competição, super exprimido, então isso vai acabar acontecendo, principalmente para os treinadores e para os times, né, que forem protagonistas aqui do nosso futebol. E tem até a tela para mostrar agora, Fábio, da questão do Palmeiras, aquilo que eu falava contra o Fluminense, né? Você vê, o Palmeiras teve mais posse de bola, 54-46, completou mais passes, né? Tem um índice aí de aproveitamento de 80%, um pouco mais, finalizou menos que o Fluminense, 14-18, finalizações no alvo, 2 contra 4 do Fluminense, né? Então, e não conseguiu colocar a bola na rede, ou seja, isso tem acontecido muito. O Palmeiras até tem volume, consegue chegar, mas não chega naquela chances claras mesmo. Nesses jogos, principalmente, que o Palmeiras tropeçou, ele não teve tantas assim, né? Tirando me contra corrige, Edu. Vitória, né? Desculpa te interromper, mas me corrija. O Flaco completou na decisão 9 ou 10 jogos sem fazer um gol. Faz tempo que ele não bota a bola na rede. Exatamente. E aí, assim, é muita coisa, cara. Assim, o homem que tá ali para dividir as atenções, o cara para fazer gol com o Vitor Roque, não balança as redes 9, 10 jogos, amigo, esquece. Exatamente. Aí como é que o torcedor vai à loucura? Rafael Veiga não tá naqueles grandes momentos que a gente já o viu com a camisa do Palmeiras. Ele é o maestro, vamos dizer assim. Ele é o 10 do time, né? O cérebro. Exatamente. E aí, Fábio, tem a outra tela até exatamente disso que você falou, da questão do Vitor Roque, né? A gente teve aí chutes no alvo do Palmeiras, né? Na última vitória do Palmeiras sobre o Santos por 2-0, foi a última vez que o Palmeiras venceu. E aí, assim, teve várias chances de gol e tal, mas o Palmeiras realmente entregou pouco, né? Foi só 2-0. E entre outros motivos, porque é isso, tanto o Flaco como até o Vitor Roque, é que o Vitor Roque precisa daquela bola sempre em transição e tal. Tudo bem, no bate-rebate dentro da grande área, às vezes ele também é bastante oportunista, assim, no bom sentido, né? Mas realmente a coisa não está virando para o Palmeiras nas últimas partidas, nas últimas rodadas. E a coisa precisa voltar, mesmo que na reta final, para dar um alento ao torcedor e ele mirar o ano que vem, porque título, a chance é muito pequena no brasileiro e vai passar uma temporada sem conquistar. O que para o palmeirense, pelo tamanho do investimento, com todo o respaldo da Leila, é muita coisa para o Palmeiras, né? Que viu o seu rival ser campeão em cima dele, né? Viu o seu rival interestadual ganhar a Libertadores em cima dele, pode perder o título brasileiro que esteve nas mãos em alguns momentos. O Flamengo não foi líder de ponta a ponta no brasileiro, gente. O Palmeiras assumiu a liderança em algumas rodadas e perdeu. Exatamente. Inclusive nos confrontos diretos. O Palmeiras perdeu os 2 jogos para o Flamengo. Isso é bom a gente frisar. 6 pontos em disputa, o Flamengo ganhou os 6 e o Palmeiras... Essa poderia ser a diferença hoje. Se cada um ganha um jogo, era outro campeonato. Exatamente. Na verdade, né, se a gente for puxar os jogos do Palmeiras contra os times do G4, o Palmeiras tem um aproveitamento muito baixo. O Abel, claro, o Palmeiras deita e rola principalmente sobre os times da segunda página da tabela, vamos dizer assim, mas nos jogos maiores, né, nos jogos contra G4, G5, enfim, o Palmeiras realmente
tem tido dificuldades, né, de somar muitos pontos. Não só esse ano, como ano passado também aconteceu. Exatamente. E aí o torcedor fica, será que a gente só ganha do fulano e do ciclano? E o Beltrano? O Beltrano está fazendo a diferença, que é o Flamengo, por exemplo, que 6 pontos ficaram pelo caminho. Tira 3 do Flamengo, ele vem a 72. Coloca 3 na conta do Palmeiras, ele vai a 73. É um jogo em casa, um jogo fora. Você ganha em casa, perde fora. Olha como é que o campeonato estaria até a última rodada em aberto. Mas não é o que acontece. Edu, a bola vai rolar e claro que a galera vai se divertir aqui na Flash Score com essa super quarta-feira. E olha, só esfregar as mãos e conectar com a gente que vai ter muito futebol aqui na Flash Score. Grande abraço, Edu, e até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Até mais. Abração. Valeu. Lembrando que essa é a penúltima rodada. Ainda tem mais uma no fim de semana para você aqui na Flash Score. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não esquece, QR Code no cantinho da tela é o nosso app para você baixar e ter muita informação na palma da sua mão. Flash Score, leia o jogo como ninguém. Tchau, tchau.